Professor Nelsino. Professor Nelsino. Puoi iniziare. Facciamo una croce, cominciamo. Olá, amigos! Eu sou Nelsinho Toledo, apresentador e produtor do programa Falando de Cinema, um programa dedicado a todos vocês que são fãs de filmes como eu. E hoje eu vou abrir o nosso programa falando sobre duas produções do passado. Mas antes de falar sobre elas, eu quero fazer um teste de conhecimento com vocês. Me respondam a seguinte pergunta: quem foi o primeiro ator a interpretar James Bond, o agente 007? Se vocês responderam que foi Sean Connery, vocês certamente erraram. Não foi o Sean Connery. Na verdade, o primeiro intérprete de James Bond foi o ator Barry Nelson, numa produção para a TV americana feita no ano de 1954. Foi a adaptação do livro do Ian Fleming, Cassino Royale. E eu vou explicar essa história para vocês. Quando os produtores da série 007 oficial resolveram fazer os filmes sobre James Bond, eles compraram os direitos dos livros escritos pelo Ian Fleming sobre James Bond, mas quando eles fizeram essa compra no início da década de 1960, o Ian Fleming já tinha vendido os direitos do livro Cassino Royale. Por isso que em 1954 já houve uma versão de Cassino Royale, uma versão feita para televisão, é uma versão até curta, com aproximadamente 50 minutos de duração, com o Barry Nelson interpretando James Bond, o Peter Lorre interpretando o vilão Le Chiffre e a Linda Christian interpretando a primeira Bond Girl. Vocês vão ver agora um trailer bem legal dessa produção de 1954. Um trailer que foi montado por um fã que utilizou a música tema da série oficial do 007. Vamos então acompanhar o trailer de Cassino Royale, a versão de 1954. Oh, you're a legend, old boy. Cod Sense Jimmy Bond, they call you. Very lucky of Mr. Bond. Yes. And very handsome. I didn't know I had that much of a reputation.
looks like the ship we're done with. His weak spot is gambling. You're going to play baccarat with him, and your job is to clean him out. I've always heard of you as a ship. Oh, I do most certainly know, Mr. Bond. No secret agent can ever be quite sure. You used to love me. He plays her part good. If you continue to be that obstinate, I'll have to torture you. You'll be tortured to the edge of madness. The fifth floor, sir? Yes, you said you were on the 6th. I'll see you to your room. I'd rather see you to yours. Why would I argue with that? Meus amigos, em 1967, a Columbia Pictures também resolveu fazer uma versão de Cassino Royale, só que ela tomou outro rumo. Ela transformou o livro do Ian Fleming em uma comédia satírica, isso mesmo. Em 67, a Columbia Pictures realizou uma comédia bem escrachada, satirizando James Bond. Uma comédia que tem um elenco milionário. A história dessa comédia é a seguinte: depois da morte de M, o chefe do serviço secreto britânico, o James Bond, que estava aposentado, é obrigado a abandonar a sua aposentadoria. Ele é interpretado pelo ator David Niven e ele precisa enfrentar a organização criminosa chamada Smash. Então, para confundir os espiões da Smash, ele adota uma tática bem interessante. Ele pega todos os agentes disponíveis do serviço secreto e muda o nome deles. Ele faz com que todos eles, tanto os homens como as mulheres, passem a se chamar James Bond. E esse filme, como eu disse, tem um elenco super milionário. Entre os atores que estão creditados aí no filme, nós temos o David Niven, né, como o verdadeiro James Bond. Nós temos também o Peter Sellers, a Ursula Andress, a Deborah Kerr, o Woody Allen, o Jean-Paul Belmondo, a Jacqueline Bisset, isso só para citar alguns. Como eu disse, o elenco desse filme é gigantesco. Dezenas e dezenas de atores participaram do filme fazendo pequenos papéis ou pontas, e eles nem foram creditados no filme. Entre aqueles que não foram creditados e participaram, eu posso citar, por exemplo, o Peter O'Toole e a Geraldine Chaplin. Nós vamos acompanhar agora um trailer aí muito divertido do filme Cassino Royale, de 1967. Beware, there's danger in the air. Have no fear, Bond is here. He's gambling for his life at Casino Royale. There goes a spy. There's evil in his eye. Have no fear, Bond is here. Up for the Lloyd seat, Wilmo 007. He's got a redhead in his arms. Oh, he's a lover, when you are in trouble, have no fear, look who's here. I am the celestial virgin of the sacred altar. I'm the new secret weapon.
Meus amigos, o filme Cassino Royale de 1967, produzido pela Columbia Pictures, ele tinha tudo para dar errado. Por quê? Ele teve 6 diretores trabalhando no filme. E esses diretores, assim, não se comunicaram entre si. Cada um dirigiu as suas cenas de acordo com a sua vontade. E durante a produção, houve também várias brigas. A principal briga envolveu os atores Orson Welles, que faz o papel do vilão Le Chiffre, e o Peter Sellers. E os dois, eles se odiavam, eles não se suportavam. Então, um filme aí que teve vários diretores, que teve vários roteiristas, inclusive o próprio Peter Sellers e o Woody Allen também colaboraram na elaboração do roteiro, era um filme que estava fadado ao fracasso. Entretanto, o filme foi um tremendo sucesso e uma das maiores bilheterias nos cinemas no ano de 1967. E na década de 70, na Alemanha, o filme Cassino Royale ganhou uma versão resumida em Super 8 com 17 minutos de duração. Uma versão resumida que hoje é muito rara e é disputada à tapa aí pelos colecionadores de filmes em Super 8. E uma das canções do filme Cassino Royale foi composta pelo Burt Bacharach, o famoso Burt Bacharach, que faleceu recentemente. Ele faleceu em fevereiro agora de 2023, aos 94 anos de idade. O Burt Bacharach foi indicado 6 vezes ao Oscar, e dessas 6 vezes ele ganhou 3. A canção do filme The Look of Love, canção aí do filme Cassino Royale, foi indicada ao Oscar, mas não ganhou. Nós vamos ver agora um trecho do filme que envolve o Peter Sellers e a Ursula Andress ao som da canção que foi composta pelo Burt Bacharach. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look that time can't erase. Hello. Meus amigos, como nós estamos falando do 007, eu vou falar agora sobre um filme que está em exibição na Netflix e que tem como um dos astros o Pierce Brosnan, que foi o 5º ator a interpretar o James Bond na série 007 oficial. É a comédia de ação Meus Sogros Tão Pro Crime. Nessa comédia de ação, um rapaz chamado Owen, que é gerente de um banco, ele está para realizar o grande sonho de sua vida, que é se casar com a garota dos seus sonhos. Então, às vésperas do casamento, os sogros, os futuros sogros, chegam à cidade para a cerimônia de casamento. E ele não conhecia os sogros porque ele achava que os sogros, há vários anos,
estavam morando com uma tribo de índios na Amazônia. Então, os sogros chegam à cidade, são recebidos por ele, né, e pela sua noiva, mas o que ele não sabe é que os sogros, na verdade, são dois habilidosos ladrões de banco. E os sogros são interpretados por dois atores, né, muito queridos pelo público, o Pierce Brosnan e a Ellen Barker. Então, eles, como são assaltantes de banco, resolvem assaltar justamente o banco onde o Owen é o gerente. E depois disso, a confusão começa. O filme tem bastante ação e tem também uma cena de perseguição de carros muito legal. E olha, também tem uma piadinha no filme. O filme faz uma piadinha com o fato do Pierce Brosnan ser um dos intérpretes do James Bond. E essa piadinha está presente no trailer do filme que nós vamos acompanhar agora. Meus pais mandaram um e-mail dizendo que vem pro nosso casamento. Finalmente vou conhecer seus pais. Olha, você deve estar super animada. Você tá animada? Tá animada, não tá? Você ainda não conheceu os pais dessa mulher. Ficaram fora do radar todo esse tempo. Oi, gente! Oi. Billy, Lily McDermott. Meus pais... Prazer conhecê-lo, Neil. Você é muito atraente. Ah, obrigado. Não foi um elogio. Pra mim é demais. Você merece coisa melhor do que aquele cabeça de vento trapalhão. Pai, dá uma chance pra ele. O que um gerente faz exatamente? Eu gerencio toda a segurança. É o melhor. Vamos rezar para que o nosso dia seja tranquilinho. Parados! Isso é um assalto! Acho que seus pais roubaram meu banco. Você não tá falando sério. Era o código de ativação para entrar no cofre, que eu sei que eu contei para sua mãe quando tava bêbada. She left me roses by the stairs. Obrigado pela cooperação, pessoal. O nome Bandidos Fantasmas significa alguma coisa pra você? São os mais famosos ladrões de banco. Os seus pais roubaram 5 milhões de dólares de mim. Ui, tava certo. Precisam de 5 milhões em 2 dias. Seria bom ter um gerente de banco na equipe. Ou acha que ele consegue roubar um banco? Se é pra salvar a Park, pode crer. Mas eu fico legal. Fica, tá parecendo James Bond. Qual deles? O quinto. Ah, esse foi bom. Pensa só em quantas decisões terríveis tivemos que tomar para chegar nesse momento na vida. Que Jesus, Maria e José nos perdoem! Eu nem tô me reconhecendo. Uma linda família feliz. Meus amigos, eu gostaria de lembrá-los que eu criei no YouTube um canal especialmente para vocês que são fãs da sétima arte. Conheçam e se inscrevam no canal de Nelson Toledo Filho. Lá vocês encontrarão edições anteriores do programa Falando de Cinema e também encontrarão versões resumidas de filmes em Super 8. Eu que sou fã de filmes em Super 8, postei no meu canal várias versões resumidas em Super 8 de filmes muito legais. Então, conheçam e se inscrevam no canal de Nelson Toledo Filho. E a nossa próxima indicação de hoje também é um filme que está em exibição na Netflix. Trata-se do filme de 2023, Resgate 2. E eu vou contar uma história bem interessante para vocês. O primeiro filme, né, o Resgate 1, ele estreou na Netflix em abril de 2020, né? E foi uma sacada tremenda aí da Netflix colocar o filme em sua grade no mês de abril de 2020. Por quê? A pandemia estava começando,
os cinemas já estavam todos fechados no mês de abril e estavam faltando produções de ação para o público. Então, o filme Resgate, que é um filme recheado de ação, com o Chris Hemsworth, né, o Thor do cinema, foi um tremendo sucesso na Netflix. Agora, em 2023, então foi lançada o segundo filme da série Resgate. E olha que coisa interessante, né? O diretor do filme estava preocupado, porque ele queria repetir o sucesso do primeiro filme. Então, o diretor, que é o Sam Hargrave, ele bolou para Resgate 2 uma sequência de ação eletrizante que tem 21 minutos de duração. Eu garanto para vocês que vocês vão ficar amarrados nesse filme. Então, em Resgate 2, o mercenário interpretado pelo Chris Hemsworth, que escapou por um milagre da morte no final do filme anterior, ele se recuperou e retorna para uma nova missão de resgate. Vamos então acompanhar o trailer de Resgate 2. Tyler, há 9 meses você estava clinicamente morto. Mas sobreviveu. Você lutou para continuar vivo. Agora só tem que descobrir o porquê. Temos um contrato. Você foi o pedido do cliente. Vambora! Tá todo mundo bem? Crianças, como estão? Por que você voltou por eles? Você conhece ela? Tyler? A gente vai sair daqui, tá? Você me disse para achar um motivo para me manter vivo. Vamos descobrir. Meus amigos, agora para encerrar o programa de hoje, eu vou falar sobre um filme que está em exibição nos cinemas, que eu assisti nos cinemas e eu recomendo para vocês. É o 7º capítulo da saga Missão Impossível com o Tom Cruise. É o filme Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Por que parte 1? A história desse 7º filme da saga foi dividida em 2 partes. Agora, a segunda parte só chegará aos cinemas no ano que vem, em 2024. E eu garanto para vocês, olha, faz tempo que eu não via no cinema um filme com tantas cenas de ação eletrizantes. No primeiro terço do filme, por exemplo, há uma emocionante perseguição de carros pelas ruas de Roma. E na parte final do filme, também há um momento assim de que a gente fica com o coração na boca, que é
uma cena, uma sequência de cenas num dos mais famosos trens do mundo, o Expresso do Oriente. O Expresso do Oriente, ele está desgovernado, os bandidos, o Tom Cruise e a mocinha estão todos no trem, e o trem está desgovernado e está indo em direção a uma ponte cheia de explosivos. É um filme que você fica com o coração assim acelerado. Então vamos acompanhar agora o trailer de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Oh my God. Hang on! Ethan! Go, go, go! Audiences and critics can't believe what they're seeing. Listen to me. The world's coming after you. Stay out of my way. Tom Cruise has outdone himself with a 99% on Rotten Tomatoes. Yes! Mission Impossible Dead Reckoning is filled with holy shit moments. What is happening? This is why we go to the movies. Oh, I like her. It's pulse-pounding. It will rock your world with jaw-dropping action. Is this where we run? Go, 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 go! Probably. It's one of the best action movies ever made. What more can I say? See it in the biggest, most seat-shaking theater you can find. It will take your breath away. Ethan, did you make it? Are you okay? Mission Impossible Dead Reckoning. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, né? Hoje eu falei sobre várias produções de ação nos cinemas e também aí nos serviços de streaming. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas dicas que eu dei no programa de hoje. E eu quero mandar um abração para todos vocês que acompanham o nosso programa pelas TVs comunitárias e pelos serviços de streaming. Na semana que vem, eu estarei de volta, com certeza, mais uma vez, falando sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência.